As demonstrações financeiras são elementos fundamentais do processo de prestação de contas da entidade. E um conjunto completo de demonstrações financeiras é constituído pelo balanço, pela demonstração dos resultados por naturezas, existe também a demonstração dos resultados por funções, mas é uma opção, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações do capital próprio e o anexo. No fundo, são 5 demonstrações financeiras que fazem então parte daquilo que se chama um conjunto completo de demonstrações financeiras. Em Portugal, as entidades que obedecem ao sistema de normalização contabilística são as denominadas microentidades, pequenas entidades e médias e grandes entidades. Temos também as entidades do setor não lucrativo. Foi o Decreto-Lei número 98 de 2015 que atualizou mais recentemente aquilo que são os limites que nós vamos aqui abordar nesta videoaula para determinarmos contabilisticamente quem são as micro, quem são as entidades, pequenas entidades e quem são as médias e grandes entidades e que demonstrações financeiras estão elas obrigadas a apresentar. Mas, além daquilo que é o sistema de normalização contabilística, nós temos também a aplicação das normas internacionais de contabilidade. E as normas internacionais de contabilidade aplicam-se àquelas entidades cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação no mercado regulamentado. E essas entidades devem elaborar as suas demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade. Entidades cotadas em bolsa de valores desenvolvem a sua contabilidade conforme as normas internacionais de contabilidade. E estas entidades estão, efetivamente, sujeitas a um conjunto completo de demonstrações financeiras. Elas têm de apresentar todas as demonstrações financeiras contempladas. Já no âmbito do sistema de normalização contabilística, vamos-nos agora focar naquilo que são as micro, as pequenas e as médias entidades. Microentidade é aquela que não ultrapassa 3 de não ultrapassa 2 de 3 limites. O balanço 350 mil euros, o volume de negócios 700 mil euros e o número de empregados 10. Quando uma entidade, durante 2 anos consecutivos, ultrapassa 2 destes 3 limites, passará a ser uma pequena entidade. A pequena entidade já ultrapassou os limites da microentidade, no entanto, a pequena entidade não ultrapassou 2 de 3 limites. 4 milhões de euros para balanço, 8 milhões de euros para volume de negócios e 50 trabalhadores. Quando uma entidade durante 2 anos consecutivos ultrapassa 2 dos 3 limites referidos, ela passa a ser uma média entidade. A média entidade, ela já não é uma pequena entidade, mas não ultrapassa 2 de 3 limites. 20 milhões de balanço, 40 milhões de euros de volume de negócios e 250 trabalhadores. Se uma média entidade ultrapassar durante 2 anos consecutivos 2 dos 3 limites referenciados nesta linha das médias entidades, passará a ser uma grande entidade. Em todos os casos, bastará ultrapassar 2 dos 3 limites.
Por isso, imagine-se que uma determinada microentidade, durante 2 anos consecutivos, apresenta um balanço superior a 350 mil euros, apresenta na sua demonstração dos resultados um volume de negócios superior a 700 mil euros e mantém, por exemplo, 8 trabalhadores. Ultrapassou 2 dos 3. E como ultrapassou 2 dos 3, durante 2 anos consecutivos, terá de ser considerada seguidamente como pequena entidade. Esta classificação das entidades baseia-se em critérios específicos. Uma entidade é considerada numa categoria se não ultrapassar 2 dos 3 limites estabelecidos. Esta classificação é reavaliada anualmente, considerando os 2 períodos consecutivos imediatamente anteriores. A ultrapassagem de limites em 2 períodos consecutivos envolve a mudança de categoria. E também é possível o retorno à categoria anterior, após 2 períodos abaixo dos limites. Portanto, uma entidade que é considerada, imaginemos, uma média entidade, se durante 2 períodos consecutivos deixar de ultrapassar os limites respeitantes às médias entidades, poderá regressar a pequena entidade. E a pequena entidade, se durante 2 períodos consecutivos deixar de ultrapassar os respectivos limites, poderá regressar a uma microentidade. Portanto, o retorno é possível se, durante 2 períodos consecutivos, não forem ultrapassados os respectivos limites que estão patentes neste quadro. Imagine-se, por exemplo, uma pequena entidade que durante 2 anos, uma pequena entidade que atualmente é considerada uma pequena entidade porque já ultrapassou os limites de uma microentidade. Mas imagine-se que essa pequena entidade está 2 anos seguidos com um balanço inferior a 350 mil euros, com um volume de negócios inferior a 700 mil, ou então com um balanço inferior a 350 mil euros e 8 trabalhadores. É sempre 2 dos 3. E, portanto, como durante 2 anos consecutivos não ultrapassou os limites, aquela pequena entidade pode regressar e ser considerada uma microentidade, porque é sempre possível o retorno à categoria anterior após 2 períodos abaixo dos limites. Portanto, as microentidades são definidas como aquelas que não ultrapassam 2 dos 3 limites, o total do balanço de 350 mil euros, o volume de negócios líquido de 700 mil, o número médio de empregados 10, e estas entidades aplicam a denominada norma contabilística e de relato financeiro para as microentidades. Todavia, existe a possibilidade de uma microentidade optar por um regime acima, nomeadamente a norma contabilística de relato financeiro para pequenas entidades, ou mesmo o regime geral do sistema de normalização contabilística. E se fizer essa opção, terá as respectivas consequências, ou seja, as demonstrações financeiras terão de ser, obviamente, construídas com base na norma que a entidade, por opção, está a desenvolver a sua contabilidade. As microentidades, elas apresentam as seguintes demonstrações financeiras. A microentidade apresenta um conjunto simplificado de demonstrações financeiras. Inclui o balanço no modelo microentidade, corresponde ali ao anexo 18, publicado em Diário da República, relativamente àquilo que é um modelo de balanço para microentidade e uma demonstração dos resultados também em modelo microentidade.
O balanço para as microentidades inclui na sua parte final 7 itens de informação adicional complementar, que no fundo acaba por substituir aquilo que seria um anexo e, portanto, temos ali um conjunto de notas mais simplificadas. A demonstração dos resultados é uma demonstração dos resultados por naturezas. Não existe para as microentidades um modelo de demonstração dos resultados por funções. Já as pequenas entidades, elas apresentam um conjunto mais abrangente de demonstrações financeiras, em comparação com as micro. Inclui um balanço em modelo reduzido, é este anexo 7 que apresento aqui do lado esquerdo, e apresenta uma demonstração dos resultados por naturezas também em modelo reduzido. Existe um modelo de demonstração dos resultados por funções, mas é uma opção, e tem de apresentar também um anexo em modelo também mais reduzido, comparativamente com as médias e grandes entidades, porque as médias e grandes entidades apresentam um conjunto completo de demonstrações financeiras. Tem que apresentar tudo, tal como acontece com as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade. No sistema de normalização contabilística, o seu regime geral, que se aplica especialmente às médias e grandes entidades, obviamente que se pode aplicar às outras que por este regime optam, isto inclui a apresentação de um balanço, de uma demonstração dos resultados por naturezas. Existe também um modelo de demonstração dos resultados por funções, que é opção, uma demonstração das alterações no capital próprio, uma demonstração dos fluxos de caixa e um anexo muito robusto, completo, e tem de o ser porque são notas anexas às várias demonstrações financeiras, que não são apenas balanço e demonstração dos resultados. Balanço, demonstração dos resultados, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das alterações do capital próprio. E, portanto, este é aquilo a que se denomina um conjunto completo de demonstrações financeiras. Depois, temos também as entidades do setor não lucrativo, e as entidades do setor não lucrativo apresentam demonstrações financeiras adaptadas à sua natureza. Isto inclui um balanço no modelo entidade do setor não lucrativo, a demonstração dos resultados por naturezas, também no modelo próprio, a demonstração das alterações dos fundos patrimoniais, é assim que se denomina, a demonstração dos fluxos de caixa no modelo próprio e o anexo em modelo próprio. Adicionalmente, apresentam um mapa de pagamentos e recebimentos, património fixo, direitos e compromissos futuros. Ora, sabemos já, como referi, as opções de aplicação das normas contabilísticas. É que as entidades têm certas opções na aplicação de normas contabilísticas. As microentidades podem optar pela aplicação da norma contabilística e de relato financeiro para pequena entidade, portanto, subir um degrau, ou podem mesmo ter uma aplicação do regime geral do sistema de normalização contabilística, constituído por 28 normas, por sua opção. As pequenas entidades podem optar pelo degrau de cima, que é as 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, ou seja, o regime geral do sistema de normalização contabilística. Esta opção, ela é permitida e a entidade terá de se submeter depois às exigências que um nível superior assim determina. Ora, a verdade é que, por exemplo, ao nível da informação empresarial simplificada na IES, quando se apresenta o balanço, a demonstração dos resultados, as entidades vão encontrar no portal das finanças um balanço e uma demonstração dos resultados comum.
para os vários tipos de entidades. Todavia, na demonstração dos resultados e no balanço, existe a seguinte situação. No balanço, nós vamos ter o ativo, o capital próprio, o passivo, o ativo, o conjunto de bens e direitos, que por sua vez está organizado no ativo não corrente, aquele ativo de médio e longo prazo, aquele ativo com um caráter de estabilidade, não se espera vir a realizar ou a vender no decurso dos próximos 12 meses. Depois temos o ativo corrente, aquele ativo de curto prazo, espera-se vir a realizar, fundo converter em dinheiro no decurso dos próximos 12 meses, onde se está com inventários, clientes, o próprio caixa e depósitos bancários, que já é o expoente máximo da liquidez. E depois temos a diferença entre o ativo e o passivo, que é o capital próprio da empresa, a sua situação líquida, e depois o passivo, as dívidas, as obrigações, que por sua vez estão organizadas no passivo não corrente, aquele passivo de médio e longo prazo, cuja exigibilidade ocorrerá daqui por mais do que 12 meses, e o passivo corrente, aquele passivo de curto prazo, cuja exigibilidade ocorre nos próximos 12 meses, à data de relato, onde se destacam nomeadamente os fornecedores, os financiamentos obtidos, aquela dívida à banca que é preciso cumprir por amortização de capital nos próximos 12 meses, porque aquela dívida para além dos 12 meses são os financiamentos obtidos no passivo não corrente. Ora, sabemos que a equação fundamental do balanço determina que o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Mas este balanço que nós temos na IES, e que é usado por todas as entidades, mas está dessa forma organizado, de modo que quando um item, como são os ativos fixos tangíveis, tem associado a letra N, a letra S, a letra P e a letra M, significa que esse item terá de ser efetivamente contemplado para qualquer tipo de entidade, porque N significa que aquele item se aplica às normas internacionais de contabilidade ou às entidades às quais se aplicam as normas internacionais de contabilidade. O item associado a S significa de regime geral do sistema de normalização contabilística, as 28 normas de contabilidade. Um item com P significa que se aplica às pequenas entidades, que obedecem à norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades. Um item M significa que se aplica às microentidades, que obedecem à norma de contabilidade para microentidades. Então, os ativos fixos tangíveis é aquele tipo de item que aparece no balanço de qualquer entidade, independentemente do normativo. Já as propriedades de investimento, por exemplo, é um item que apenas diz respeito às entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade, N, e às entidades que obedecem ao regime geral do sistema de normalização contabilística. Assim também o goodwill. Já os ativos intangíveis poderão ser apresentados por qualquer tipo de entidade. Ou seja, aquilo que eu quero aqui transmitir é que no modelo de balanço apresentado pela autoridade tributária na IES, diferente daquilo que está no Diário da República, para cada tipo de entidade em que há um balanço no seu modelo específico, o anexo específico, para micro, para pequenas, para médias e grandes. A verdade é que aqui no balanço da IES reúne-se num único balanço todos os itens possíveis do balanço e da própria demonstração dos resultados, que é comum às várias entidades, mas depois coloca-se entre parênteses a que tipo
de entidade aquele item diz respeito. Por exemplo, os inventários é um item que diz respeito a todo o tipo de entidade. Obedece ela às normas internacionais N, ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, médias e grandes entidades, ou as que por ele optem, S, as pequenas entidades, P, e as microentidades. Já os ativos biológicos é algo que diz respeito às entidades que obedecem às normas internacionais e ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. Ou seja, temos um balanço de grande amplitude com todos os itens, mas depois haverá que estar atento qual o regime que se aplica à nossa entidade e, assim, a expressá-lo em conformidade com o regime. Isso acontece, por exemplo, também na demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados diz respeito aos rendimentos e aos gastos que foram reconhecidos naquele período. Eles têm de ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ou do pagamento, regime do acréscimo. A demonstração dos resultados, ela é desenvolvida em conformidade com o regime do acréscimo. E os rendimentos e os gastos do período, porque a demonstração dos resultados apenas contempla os rendimentos e os gastos daquele período, ela vai contemplar logo no seu topo o que vem do rédito, as vendas e serviços prestados, mas depois contempla outro conjunto de rendimentos, nomeadamente os subsídios à exploração, os ganhos de subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos, e veja-se que aqui também não há propriamente na IES um modelo para cada tipo de entidade, mas um modelo geral de demonstração dos resultados por naturezas. Onde, por exemplo, as vendas e serviços prestados, onde tem associada a letra N de normas internacionais, S de regime geral, 28 normas, e P de pequena entidade e M de microentidade, as vendas e serviços prestados é algo que tem que ser apresentado por qualquer tipo de entidade. Já ganhos ou eventuais perdas imputados a subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos, logicamente que só é apresentado pelas entidades que obedecem às normas internacionais e àquelas que obedecem ao regime geral do sistema de normalização contabilística. E, portanto, nós verificamos a existência de itens para qualquer tipo de entidade e itens que são específicos para entidades em obediência ao normativo a que lhe diz respeito. Um item amplo são os gastos com pessoal, os fornecimentos e serviços externos, o custo das mercadorias e vendidas e das matérias consumidas, itens de gastos que qualquer tipo de entidade, independentemente da sua grandeza, tem de apresentar. Ora, na demonstração dos resultados, o primeiro resultado contabilístico que é apresentado é o EBITDA, que é um resultado operacional antes das depreciações, antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos. E este EBITDA, após a sua apresentação, haverá a dedução dos gastos não desembolsáveis das depreciações e amortizações, depreciações para os ativos fixos tangíveis, amortizações dos intangíveis, e ao subtrairmos ao EBITDA estes gastos, assim como as próprias imparidades que podem ocorrer nos investimentos depreciáveis e amortizáveis, resulta o resultado operacional, o chamado EBIT. E o resultado operacional é um resultado antes de gastos de financiamento e de impostos, porque logo a seguir, na demonstração dos resultados, vêm precisamente os tais gastos de financiamento, que são os juros e rendimentos similares, quando obtidos, mas gastos sim, juros e gastos similares suportados. Estes dois formam o resultado financeiro da empresa.
que, subtraindo, se for negativo, obviamente, ao EBIT, vamos ter o resultado antes de impostos, que é um resultado que contempla todos os rendimentos deduzidos de todos os gastos da empresa e depois o imposto sobre o rendimento do período, que é aquele gasto final, constituído pelo IRC, pela derrama municipal, pelas tributações autónomas, e forma-se o resultado líquido do período. E o resultado líquido do período que se forma na demonstração dos resultados fará uma ligação ao capital próprio da empresa através do resultado líquido do período. E o balanço e a demonstração dos resultados, que é comum às várias entidades, na sua prestação de contas, como acabamos de referir, é construída assim, desta forma. As médias e grandes entidades e as entidades que obedecem ao regime geral do sistema de normalização contabilística apresentam também a demonstração dos fluxos de caixa. E a demonstração dos fluxos de caixa, no fundo, procura explicar um dos itens, que é o expoente máximo da liquidez, que está no balanço. Ou seja, caixa e depósitos bancários no ativo corrente, e no ativo os itens vão sendo apresentados por grau crescente de liquidez. O expoente máximo da liquidez é o caixa e depósitos bancários. No passivo, por sua vez, os itens são apresentados por grau de exigibilidade, mas falando na liquidez, se colocássemos, por exemplo, uma lupa sobre o caixa e depósitos bancários, teríamos uma ampliação da realidade e poderíamos ter uma explicação dos pagamentos, dos recebimentos que ocorreram durante o período, dos pagamentos que ocorreram durante o período, mais aquilo que transitaria do período anterior, porque o balanço tem este espectro cumulativo, e teríamos lugar à demonstração dos fluxos de caixa, que é uma ampliação da realidade quando estamos perante caixa e depósitos. E esta demonstração dos fluxos de caixa, que nos é exigida apenas para as médias e grandes entidades e para as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade, vai nos indicar como é que a entidade chegou aos fluxos de caixa das atividades operacionais, fundamentalmente pelos recebimentos de clientes, menos os pagamentos a fornecedores, menos os pagamentos ao pessoal, menos o pagamento do IRC, menos outros recebimentos e pagamentos, nomeadamente de outros impostos, como o IVA, retenções de IRS, a segurança social, entre outros, e gera-se o fluxo de caixa das atividades operacionais. Mas aqui estamos a falar de pagamentos e de recebimentos. Ou seja, aqui vigora o regime de caixa, apenas aquilo que entrou e aquilo que saiu. Não propriamente rendimentos e gastos reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente de pagamento ou de recebimento ocorrer em período ou períodos seguintes, que é o regime do acréscimo, mas os pagamentos e os recebimentos que efetivamente ocorreram. Uma empresa pode ter vendido uma mercadoria no dia 20 de dezembro a prazo a 60 dias. A verdade é que essa venda vem na demonstração dos resultados. Mas como o prazo foi a 60 dias, ainda não recebeu. Então a demonstração dos fluxos de caixa não vai enquadrar esse recebimento. Só quando o cliente pagar, quando recebermos do cliente, efetivamente o dinheiro entrar em caixa, ou no banco, claro está, é que a demonstração dos fluxos de caixa o expressa, porque isto é o regime de caixa que vigora aqui na demonstração dos fluxos de caixa. Porque balanço e demonstração dos resultados são construídos com base no regime do acréscimo ou da competência. A demonstração dos fluxos de caixa é construída com base no regime de caixa. Ou seja, são os recebimentos e os pagamentos efetivamente realizados que vão ser
impactantes na demonstração dos fluxos de caixa. E temos como referir o fluxo de caixa das atividades operacionais, o coração da empresa, recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, ao pessoal, o IRC, outros, e depois temos os fluxos de investimento, os fluxos das atividades de investimento, nomeadamente aquilo que a empresa pagou relativamente a ativos fixos tangíveis, intangíveis e investimentos financeiros e aquilo que eventualmente a empresa terá recebido pela alienação, a venda desses mesmos ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros, subsídios ao investimento, juros e rendimentos similares aqui das atividades de investimento que a empresa possa ter recebido, nomeadamente dos seus investimentos financeiros, os dividendos que a empresa eventualmente terá recebido das suas participações, dos seus investimentos financeiros. E a soma algébrica entre estes pagamentos e estes recebimentos ocorrerá o fluxo de caixa das atividades de investimento. Claro está que é perfeitamente normal os fluxos de caixa das atividades de investimento serem de sinal negativo, porque seria mais comum, logicamente, uma empresa saudável pagar por ativos fixos tangíveis do que propriamente estar a vendê-los. Agora, se forem negativos, e é perfeitamente normal que os pagamentos sejam maiores que os recebimentos no investimento, a verdade é que o que está para trás, no coração da empresa, tem que ser suficientemente robusto para poder ser canalizado para o investimento. Ou seja, os fluxos de caixa operacionais deverão ser robustos para poderem ser canalizados para os fluxos de investimento e, quiçá, até para os fluxos de financiamento, porque a empresa terá a sua atividade de financiamento através dos recebimentos e dos pagamentos, dos financiamentos obtidos, recebimentos quando a empresa obtém empréstimos, e os pagamentos, nomeadamente nas amortizações de capital desses empréstimos, nos juros que a empresa tem, eventualmente, efetivamente, de pagar, nos dividendos que a empresa terá de pagar aos seus sócios ou aos seus acionistas, porque fazem parte da atividade de financiamento, e gera-se o fluxo de caixa das atividades de financiamento, que pode ser positivo naqueles anos em que se obtém financiamento, ou pode ser negativo quando já se está numa fase em que se está a pagar o financiamento, a amortização de capital, os juros. A verdade é que quando se somam os fluxos operacionais com os fluxos de investimento, a soma algébrica e o de financiamento, surge a variação de caixa e seus equivalentes, que, somado ao caixa equivalentes no início do ano, ocorre o caixa e seus equivalentes no fim do período, que fará o link, a ligação, ao balanço, a caixa e depósitos bancários. Porque o balanço tem esta perspectiva cumulativa. Tem o início do ano, depois tem o final do ano. Já a demonstração dos resultados é só os gastos e os rendimentos do período. Os rendimentos e os gastos de um período nascem no início daquele ano e vão morrer no final com o apuramento dos resultados, onde as contas de rendimentos e de gastos vão ser saldadas e formam-se o resultado líquido do período, que liga ao balanço, como já referi, através do capital próprio. E no início do novo ano, do próximo ano, este resultado líquido vai ter de ser incorporado nos resultados transitados. Isso é feito depois, logo no início do novo ano. E assim é um conjunto completo de demonstrações financeiras que se exige às entidades que obedecem às normas internacionais
e as do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. As micro e as pequenas entidades, como vimos nesta videoaula, têm um regime mais não tão exigente como o regime geral do SNC e das próprias normas internacionais de contabilidade. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.